A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa do batismo do Senhor. O Evangelho é de Mateus, no capítulo 3, dos versículos 13 ao 17, vai nos dizer assim: Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, com esta celebração do batismo do Senhor, fecha-se o ciclo do Natal e a partir de amanhã, segunda-feira, inicia um novo ciclo, tempo comum, um tempo marcado pela vida pública de Jesus, pela sua missão. A leitura deste domingo, a liturgia deste domingo, nos conduz à reflexão sobre a nossa missão de batizados, atuando como discípulos e missionários, a partir desta grande solenidade que celebramos há poucos dias, a partir do Natal, Ele que se encarnou, Ele que assumiu a nossa condição humana, mas também a partir da manifestação do Senhor, ou seja, a partir da sua Epifania, que também celebramos há poucos dias. A primeira leitura de hoje, do livro do profeta Isaías, nos fala de um servo que mantém vínculos tão estreitos com Deus, que ao final vemos que ele é muito mais do que um servo. A leitura nos narra essa realidade, para dizer que é o próprio Filho de Deus, que veio para servir e não para ser servido. Ele veio para dar exemplo. Ele veio para servir. E essa também deverá ser a nossa atitude. Diante disso, esse servo, é apresentado, é recebido e é confirmado por Deus. Prefiguração do Cristo, daquele menino Deus que veio no Natal, que se manifestou aos pastores e que agora está por ser batizado por João. O servo, ainda na primeira leitura, essa imagem do servo que faz a vontade de Deus. Por isso devemos nos questionar: será que nós temos feito a vontade de Deus na nossa vida, no nosso cotidiano? Será que temos vivenciado de acordo com aquilo que o Evangelho nos pede? Devemos nos questionar, devemos estar de consciência aberta a essa realidade, ser sinceros conosco mesmo. Por isso, nessa primeira leitura, nos trata sobre essa realidade, de que esse servo será luz para nações, luz para as nações. E no nosso batismo, nós recebemos essa missão de ser luz para as nações. Recebemos a missão, as atribuições do nosso batismo de ser profeta, sacerdote e rei, pastor. A segunda leitura de hoje do livro dos Atos Apóstolos nos narra que Pedro, em seu discurso, vai dizer que Deus não faz distinção de pessoas, ou seja, não importa quem a pessoa seja,
a sua religião, a sua etnia. O importante aqui é praticar a justiça e acolher o outro. Praticar a justiça. Será que temos agido com justiça no nosso cotidiano? Será que temos acolhido o outro como a imagem de Deus? Ou será que temos desprezado, negado, deixado de lado porque não pensa como eu penso? Devemos acolher. E o Papa Francisco sempre nos ensinou, desde o início do seu pontificado, a necessidade de acolher, de fazer com que o outro se sinta bem, se sinta de fato que pertence a uma comunidade. Muitas das vezes as nossas comunidades estão vazias, estão fracas, é porque muitas das situações, por culpa nossa, não acolhemos as pessoas que estão na nossa comunidade. Temos diversos problemas, diversas realidades, mas devemos acolher. E no Evangelho de hoje, Jesus vem para ser batizado por João Batista. E João fica surpreendido, porque João Batista não se acha digno de batizar Jesus. Porque João vai dizer, olha, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. E aí devemos nos perguntar, Jesus realmente precisava de batismo? Será? Não. Jesus é Deus. O batismo de João, vamos recordar, que era um batismo de conversão, um batismo de penitência, de perdão dos pecados. E Jesus não teve pecado, não tinha pecado. Então, para que Jesus foi batizado por João? Ele mesmo vai dizer, provavelmente no Evangelho de hoje, para cumprir toda a justiça, para dar exemplo, para se fazer alguém igual a nós, alguém que está próximo, para fazer a vontade do Pai. Jesus veio e deu exemplo, e ser aquele que faz a vontade do Pai. Assim também nós, a partir do nosso batismo, daquilo que nós recebemos, no batismo nos tornamos filhos de Deus. Não é qualquer coisa, nos tornamos filhos de Deus. E diante dessa realidade, será que eu tenho feito da minha vida coerente com o Evangelho? Ou será que tenho dado testemunho do meu paganismo, da minha mundanidade? Não, devemos voltar às nossas raízes. E hoje, nesta grande festa, nos recorda isso, o batismo do Senhor. Jesus que foi batizado por João. Jesus que no ato de humildade, no ato de obediência ao Pai, esteve ali para ser batizado. E o Evangelho de hoje nos coloca outros detalhes, a dizer que Jesus, ao ser batizado, logo saiu da água. Isso significa dizer que o batismo de João Batista continua com as suas características de rito de purificação, mas só que aí vai ter um detalhe, uma diferença importante em relação a Jesus. A sequência da narração do Evangelho de hoje, o que vem a seguir é o que capacita Jesus para a missão. O céu se abre e o Espírito de Deus se forma, se coloca ali como um formato de uma pomba e pousa sobre Jesus. Vai dizer na narração do Evangelho de hoje: e do céu veio uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, no qual pus o meu agrado. Ou seja, na leitura evangélica, cristológica desse fato, podemos perceber que é uma nova criação da humanidade. Deus apresenta o seu Filho ao mundo, ele que foi ungido. No nosso batismo também, nós fomos ungidos. Eis o meu Filho amado, no qual pus o meu agrado. E a partir
desta situação, a partir deste momento, Jesus inicia a sua missão, a partir do seu batismo. E é isso que nós veremos daqui para frente, ao longo destas 34 semanas no tempo comum. Iremos ver, iremos presenciar a cada celebração eucarística, a cada narração do Evangelho, a vida pública de Jesus. E hoje, a partir do batismo do Senhor, nós também, a partir do nosso batismo, vamos colocar a nossa vida em constante missão de sermos anunciadores da palavra, de sermos pessoas que dão testemunho da verdade, de sermos pessoas que vivam de forma coerente com o Evangelho, porque no batismo recebemos as nossas atribuições de ser profeta, somos chamados a profetizar com a nossa vida, de ser sacerdote, participar do sacerdócio de Jesus, profeta, sacerdote e rei pastor. Nós não somos qualquer coisa, vamos viver a nossa realeza a partir de Cristo. O Senhor está conosco, Ele não nos deixa só. Por isso, peçamos ao Espírito Santo para que nos fortaleça e nos capacite cada vez mais para continuarmos com a nossa vida, continuarmos com a nossa missão de sermos anunciadores dessa palavra. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.